Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente dar início ao nosso vídeo, eu solicito encarecidamente a você que apoie o nosso canal. De que forma vocês vão apoiar o nosso canal? Se inscrevendo, marcando o sininho das notificações, curtindo, compartilhando, comentando nosso vídeo e enviando para o maior número de pessoas para crescer e fortalecer o nosso canal e levar a mensagem cripto para o maior número de pessoas possíveis. Vamos dar início ao vídeo de hoje falando a respeito dessa notícia. Gemini, Brasil e Indonésia lideram a adoção global de criptomoedas. A exchange norte-americana, a corretora norte-americana Gemini, fez um levantamento, uma pesquisa. Nessa pesquisa, ela obteve o seguinte resultado: os países que têm a maior adoção, né, no mundo de criptomoedas é o Brasil, com 41% dos brasileiros e dos indonésios dessa pesquisa respondendo positivamente que eles têm ativos, né, em criptomoedas. Já os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Reino Unido, estão muito atrás de Brasil e Indonésia, né, com 20% dos Estados Unidos e 18% da Inglaterra, né, respectivamente. Esse relatório foi feito com 30 mil pessoas em 20 países. Depois de Brasil e Indonésia, na terceira colocação, vem os Emirados Árabes Unidos, que possuem uma taxa de adoção de 35%. É explicado, pois nos Emirados Árabes eles têm uma estrutura empresarial muito grande e também possuem zonas especiais para as empresas que são voltadas a criptomoedas, desenvolvimento de criptomoedas, blockchains e coisas relacionadas a esse universo das criptomoedas. O Brasil e a Indonésia justifica esse uso, né, alto, pois são países que historicamente sofrem com desvalorização de suas moedas nacionais, com inflação e diversas outras situações que colaboram para que a economia enfraqueça e a inflação dispare. E aí os brasileiros, os indonésios estão procurando a proteção na desvalorização de seus ativos, de suas finanças, por meio das criptomoedas. Já a adoção nos países desenvolvidos ela é menor porque esses países, até o momento, eles não tinham sofrido com inflação alta, como agora está acontecendo esse mecanismo de hiperinflação global, devido às impressões infinitas de suas moedas estatais durante a pandemia. E eu vou trazer uma outra notícia aqui também interessante, que é isso aqui, ó. Indicado à diretoria do Banco Central diz que vai, né, defender a regulação de criptomoedas em 3 eixos. Esse candidato já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal na última terça-feira, né, no dia de hoje. Ele diz o seguinte, que existe um projeto de lei, né, que está correndo aí no Senado e vai também para a Câmara, discutindo a regulação das criptomoedas e do mercado cripto no Brasil. E esse candidato a diretor do Banco Central, ele diz o seguinte, que esse projeto que está tramitando, ele determina que haja regulação das corretoras de criptoativos, mas não foi definido que seria pelo Banco Central.
Isso, como vai se dar a regulação, vai ser decidido pelo Poder Executivo. Em sendo Banco Central, a política, se for o Banco Central, a política com relação às corretoras de criptoativos tem que se balizar em 3 eixos: prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, regulação prudencial e educação financeira. Então a gente vê ele falar isso, aquela velha, né, história que a gente vai repetindo. Não é o Bitcoin, as criptomoedas em si que são ruins, que são instrumentos de lavagem de dinheiro, que financiam terrorismo, financiam crime. Não são essas estruturas que financiam essas coisas. São os usuários. Né? Não é o objeto em si que é maléfico, mas sim o utilizador deste objeto. Depende do caráter e da índole de cada um que faz uso dessa ferramenta. Regulação prudencial. Né? O que ele quer dizer com regulação prudencial? Tem que ser prudente na regulação. Né? Como as criptos elas são, né, têm como fundamento a descentralização, eu penso que qualquer tipo de regulação ela é mais, principalmente vindo do Estado e dos parasitas estatais, esses políticos, vindo a regulação do Estado para nós, é mais prejudicial do que benéfico para o mercado cripto. E aqui é um ponto que eu concordo: educação financeira. Temos que educar financeiramente toda a população e todos os indivíduos, tanto do Brasil quanto em escala global. Quanto mais educação financeira, quanto mais educação as pessoas receberem, mais conhecimento elas terão, mais fácil elas ficarão livres das amarras que as prendem aos estados e ao sistema financeiro engendrado por políticos e pelos estados, né, cada vez mais inchados, mais opressores, retirando as liberdades do cidadão. E um dos objetivos que a gente tem nesse canal, que nós realizamos vídeos neste canal, é justamente para trazer essas informações e fomentar a educação financeira, que vocês possam, né, melhorar dia após dia nos seus conhecimentos financeiros, para que vocês tomem as rédeas das finanças de vocês e, consequentemente, da vida de vocês. Ele ainda diz que muitos brasileiros têm comercializado criptoativos. E os criptoativos são ativos perigosos, que não funcionam como seguro para a oscilação da renda do brasileiro. É preciso que o consumidor saiba o que está fazendo. Então ele fala que é perigoso os criptoativos. É perigoso se você, né, investe sem saber em que você está investindo. Se você está pisando em um terreno e você desconhece o terreno qual você está pisando. Por isso, a importância de canais como este e vários outros, para que tragam para vocês notícias, né, mecanismos de investimentos nos criptoativos para facilitar a compreensão de vocês. E ele fala que as criptos não funcionam como seguro para a oscilação da renda do brasileiro. De duas, uma, né? Ou ele é desinformado, ou ele está utilizando de mau caratismo. Porque se você pegar, por exemplo, no ano de 2021, você pode pegar qualquer ativo financeiro e fazer, né, colocá-los lado a lado, vocês vão ver que o ativo que mais performou, né, em porcentagem foi o Bitcoin ou as criptomoedas em relação ao ouro, tesouro direto, renda fixa, seja lá qual o mecanismo, ações, Ibovespa, Nasdaq, S&P 500, não teve ativo que chegou perto do Bitcoin das criptomoedas. Então, o cara falar que, né, não funciona para
se proteger da oscilação da renda, você proteger contra as quedas e as perdas inflacionárias da moeda estatal, esse cara aqui, é igual eu falei, né? Ou é desinformado ou está usando de mau caratismo. É preciso que o consumidor saiba o que está fazendo. Mais uma vez, eu concordo. Por isso que estamos aqui e existe, além de mim, diversos outros canais trazendo notícias de criptomoedas e conversando com vocês a respeito de criptomoedas para que vocês saibam o que vocês estão fazendo, quais decisões tomar nos devidos momentos do mercado. Muitos criptoativos não têm fundamentos. Realmente, tem mais de 13 mil criptomoedas no mercado atualmente. Muitas moedas não têm fundamento, mas ainda assim elas sobem vertiginosamente. E nada impede que você, às vezes, faça uma análise gráfica e surfe um pouco dessa alta de ativos sem fundamentos. O que não pode fazer é você comprar esses ativos sem fundamentos e casar com esses ativos. Você achar que você vai comprar uma meme coin, uma shitcoin, e você vai casar com ela, você vai levar isso, né, praticamente quase o resto da sua vida na sua carteira de investimentos. Né? Como ela não tem fundamentos, ela pode ir a zero. E aí você perder todo o dinheiro que você investiu nela. Mas como eu falei, nada impede de você surfar uma alta aí e colocar algum lucro no bolso. As principais, né, criptos que têm fundamento são aquelas que já estão bem estabelecidas há tempo no mercado, né, que estão desenvolvendo as suas blockchains, estão cumprindo com o roadmap, né, a trajetória ali estabelecida pelos desenvolvedores da moeda, se elas estão cumprindo com o papel pelos quais elas foram desenvolvidas, essas são as moedas que possuem fundamentos, né? Seria Bitcoin, Ethereum, ADA. Muita gente critica a ADA, porque a ADA demora demais a desenvolver, a entregar, mas é a própria natureza da moeda em si que os desenvolvedores estão fazendo, eles estão submetendo a moeda a testes, eles estão utilizando de metodologia científica no desenvolvimento da moeda. É muito melhor fazer assim e a moeda ser desenvolvida lentamente, mas uma moeda segura, do que eles fazerem as coisas aí nas coxas e entregar um trem aí que, né, vai ser hackeada, vai sofrer problemas e as pessoas, né, correm risco de perder os seus fundos. Né? Igual voltando, Bitcoin, Ethereum, ADA e diversas outras moedas, né, que estão há algum tempo no mercado. Né? Quando você for fazer um investimento, você tem que procurar estudar a respeito dessa moeda, né? Procurar ter acesso ao white paper da moeda, que é como se fosse o artigo que vai destrinchar falando o que é a moeda, para que a moeda serve, quais são os fundamentos dela, o que ela se propõe a resolver, qual que é a tokenomia da moeda, né? Como esses tokens, como essas moedas são distribuídas. Então a gente tem que estudar, fazer essas análises aí para a gente poder fazer um investimento seguro. E a outra notícia que a gente trouxe é essa aqui que fala a respeito, né? O mundo vai recuperar a liberdade que a centralização roubou de nossas vidas, destaca a analista. Especialistas comentam como será o futuro das transações financeiras na sociedade. O dinheiro vai morrer? Só teremos dinheiro virtual? É o que veremos a seguir. Um título aqui, né, fala, né, que o mundo vai recuperar a liberdade que a centralização roubou das nossas vidas. Essa centralização foi a concentração de poder em torno do Estado e de seus representantes estatais. Né? A gente tem as leis ditadas pelo Estado e a gente tem que seguir essas leis, porque se nós não cumprirmos com as leis determinadas pelo Estado, o Estado pode utilizar, né, de violência coerciva para que você cumpra essas leis.
algumas, né, dessas leis, às vezes são absurdas e o Estado quer que você cumpra com essas leis. A notícia diz que, pela primeira vez, né, em 2021, foi registrado a diminuição do valor de dinheiro em circulação no Brasil. Essa foi a primeira redução de moeda corrente em circulação no país desde a criação do Plano Real lá em 1994. O Banco Central calcula que 90% das transações bancárias registradas nesse período de 2021 foram realizadas por dispositivos móveis ou pela internet, utilizando Pix e diversos outros aplicativos de pagamento. Uma pesquisa promovida pela Rapid, fintech unicórnio fundada em Israel, revelou que sem papel moeda nem cartões plásticos, o consumidor já se sente, no geral, confiante em usar alternativas virtuais para transferir e receber valores. Então, eu falo com conhecidos meus que nada me tira de cabeça que o Pix nada mais é do que um laboratório, né, criado pelo Estado para testar a aceitabilidade da população, né, na utilização dos meios digitais para transferir dinheiro, receber dinheiro, fazer pagamentos. É um laboratório para implementar a CBDC, né, do real digital, que a gente vai falar um pouco aqui para frente aqui. Esses dados reforçam a impressão que já tínhamos do Brasil, um país de perfil mais receptivo e menos desconfiado que outros da América Latina. O brasileiro já mostrou que está pronto para que o digital faça a economia girar, destacou Ximena Ascui, diretora de Parcerias e Desenvolvimento de Negócios para as Américas da Rapid. Então, ela está falando que os brasileiros, dentre os países da América Latina, é o mais receptivo com essa movimentação digital. Né? Embora a grande maioria seja realmente receptiva, a gente tem aquelas pessoas que têm resistência. Eu tenho irmãs, por exemplo, que elas nem aplicativo de banco têm. Elas têm medo de ter o aplicativo ali e, né, sofrer perdas financeiras ali, tendo o aplicativo dentro do telefone. Então, né, não são todos que têm essa aptidão e receptividade para as movimentações digitais. As criptomoedas são normalmente armazenadas em um livro descentralizado, seguro e público, onde as transações são realizadas, autenticadas e registradas, livrando-se das autoridades centralizadas. Isso nada mais é do que a definição da blockchain. Blockchain é isso, um livro descentralizado, seguro e público, onde todas as transações são realizadas. Por que é público? Porque todas essas transações que são feitas e realizadas na blockchain estão registradas lá na blockchain e qualquer um pode acessar essas informações da blockchain e ver as movimentações lá ocorridas. São autenticadas essas transações lá e registradas, livrando-se das autoridades centralizadas. Não depende de um terceiro para que isso aconteça. É entre duas pessoas, duas partes que, né, negociam entre elas e a blockchain que realiza e autentica essas transações. No entanto, as CBDCs, na sigla de Central Bank Digital Currency, né, moeda digital dos bancos centrais, são apenas moedas digitais que não têm nada a ver com o setor de criptomoedas e são completamente reguladas e controladas por uma autoridade ou banco centralizado, disse. Igual eu já falei anteriormente, essas moedas digitais dos bancos centrais nada mais é do que o Estado tentando controlar os seus cidadãos na utilização do dinheiro, aonde você vai poder gastar e aonde você não vai poder gastar, se ele quiser bloquear que você
não utilize o dinheiro estatal para comprar criptomoeda, ele controla, né, essa moeda, ele não permite que você compre. Você fica ali com aquela moeda ali sem uso para a compra de criptomoedas. Por exemplo, é um dos possíveis bloqueios que o Estado pode fazer. Existem diversos outros estados. Se o Estado cismar que você, esse dinheiro que você tem digital, se ele achar que você é um meliante, né, um traficante, lá você está lavando dinheiro, se ele cismar e ele falar, não, esse dinheiro aí agora ele vai ser desativado, não vai servir para nada, ele vai conseguir bloquear suas moedas ali, se ele não vai conseguir utilizar elas para nada. Então, a sociedade futura, ela está caminhando para a descentralização, recuperando assim a liberdade que a centralização roubou de nossas vidas. Estamos saindo da centralização estatal e indo para a descentralização das criptomoedas e das blockchains, que vai nos retornar o poder de liberdade que nos foi tomado na Constituição do ente Estado. Não podemos prever qual forma de dinheiro acabará dominando o mercado, pois provavelmente ambas as formas coexistirão. No entanto, sabemos para onde o mundo está se movendo, disse. E eu discordo de que não sabemos, né, qual forma de dinheiro acabará dominando o mercado. Né, as pessoas, aos poucos, vão se conscientizando, né, dos fundamentos da blockchain, né, da descentralização, né, o Bitcoin, por exemplo, da escassez do Bitcoin, né, a quantidade de moedas cunhadas é fixa, são 21 milhões quando Satoshi Nakamoto, né, gerou o protocolo do Bitcoin, 21 milhões, e não tem jeito de alterar isso. Ninguém pode fabricar mais Bitcoin além desses 21 milhões. Então, é uma moeda que não tem como você fazer impressão infinita dela, igual o dinheiro estatal, o dinheiro fiduciário. Se é uma moeda que ela tem 21 milhões só de unidades e você não pode, pelo contrário, ela não é inflacionária, ela passa a ser deflacionária. Ela vai só valorizar com o passar do tempo. Então, diante de um duelo desse aí, de uma CBDC e criptomoeda, Bitcoin, quem que você acha que vai vencer um duelo deste? Isso se deve em grande parte à impressão de dinheiro não regulamentado, o que leva à inflação permanente e à depreciação da poupança. Isso está direcionando as pessoas para uma forma de pagamento completamente nova, criptomoeda, destacou. Então, confirmando aquilo que eu falei das impressões infinitas de dinheiro pelo Estado que leva à inflação e, consequentemente, elevação de preços, a perda da confiança da população na moeda estatal. Tudo isso corrobora e colabora para a ascensão do Bitcoin e das demais criptomoedas. Então, uma coisa quando a gente fala de moeda estatal e Bitcoin, que a gente tem que deixar bem claro que as pessoas às vezes não sabem, desconhecem. Tem pessoas que não investem em cripto, eu vi muito isso. Tem pessoas que vão e falam, qual que é o lastro do Bitcoin? Qual que é o lastro das criptomoedas? Né? Como se a moeda estatal, a moeda fiduciária, fiat, tivesse algum lastro. Para a gente poder entender que essa moeda estatal não tem lastro, a gente tem que voltar na história lá para a Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou devastada. E os Estados Unidos, através do chamado Plano Marshall, eles contribuíram para que os países europeus se reconstruíssem após a batalha que houve lá na Europa na Segunda Guerra Mundial. Emprestou dinheiro para estes países se reconstruírem. Recebeu os juros de pagamento e, com isso, ele aumentou as suas reservas de ouro no país.
E diante disso, né, do novo panorama do mundo que se traçava após a Segunda Guerra Mundial, desse auxílio prestado pelos Estados Unidos, esse empréstimo através do Plano Marshall, houve um acordo, um tratado chamado Tratado de Bretton Woods, ou Acordo de Bretton Woods, aonde o que ficou definido nesse acordo? Que o dólar seria escolhido e elegido como a moeda de transação internacional, que as trocas internacionais, o comércio internacional utilizaria o dólar como moeda, pois o dólar era lastreado em ouro. Os Estados Unidos tinham ouro nas suas reservas financeiras que ficavam no Fort Knox, e a moeda dólar, né, a nota de US$ 20, ela correspondia a uma quantidade de onças de ouro. Né? Você poderia chegar com a nota de dólar no banco norte-americano e solicitar o ouro físico, que era feita essa troca. Então, os Estados Unidos tinha o dinheiro, o dólar, lastreado em ouro. O lastro do dinheiro era o ouro. E com o passar dos anos, os Estados Unidos ele entrou, né, na chamada Guerra do Vietnã, onde havia uma revolução no Vietnã lá, os rebeldes vietnamitas, eles queriam unificar o país sob a égide do socialismo. E os Estados Unidos, né, na disputa da Guerra Fria com a União Soviética, não queria mais que surgisse mais um país comunista no mundo. E então ele resolve lutar, né, apoiar os resistentes contra os rebeldes vietnamitas. E aí participa, né, diretamente da Guerra do Vietnã. E concomitantemente a esse período, os Estados Unidos estão em plena Guerra Fria, participando da chamada corrida espacial com a Rússia, onde a Rússia é o primeiro país a enviar um voo com um ser vivo tripulado no espaço, né, onde manda a cadelinha Laika para o espaço. Em seguida, a União Soviética também é o primeiro país a enviar um voo tripulado com humanos, né, em torno da Terra, na órbita da Terra, dando a volta na Terra, onde Yuri Gagarin, astronauta russo, né, nos fala aquela célebre frase, né, a Terra é azul, que até então nós não conhecíamos, né, não tínhamos fotos nem nada do nosso planeta visto do espaço. E os Estados Unidos, vendo que estavam ficando para trás nessa guerra, começa a injetar dinheiro ali no programa espacial norte-americano e desenvolve as chamadas missões Apollo, que tem como objetivo levar o homem à Lua, já que ele perdeu, né, de mandar o primeiro voo tripulado com um ser vivo, de mandar primeiro voo tripulado com seres humanos. O que restava para ele? Mandar um voo tripulado com seres humanos à Lua. E aí se tornou o principal objetivo da política da corrida espacial norte-americana, né, contra a União Soviética. E diante disso, da Guerra do Vietnã e dessa corrida espacial, os Estados Unidos começaram a gastar muito dinheiro e o governo começou a imprimir dinheiro, né, e começou também uma crise financeira, né, no início da década de 70. E os países, como a moeda norte-americana era lastreada em ouro, os países tinham as suas reservas financeiras em dólar, porque tendo dólar, indiretamente eles tinham ouro nas suas reservas. E diante disso, alguns países começaram a ver um aumento, né, da impressão do dólar e começaram a desconfiar. Poxa, será que os Estados Unidos têm tanto dólar, tem tanto ouro assim para imprimir esse tanto de dólar que eles estão imprimindo? Será que essas reservas deles estão repletas de ouro para lastrear esse novo dólar? Então, Charles de Gaulle
que foi o presidente francês dessa época, foi o primeiro a desconfiar disso daí e pegou as reservas financeiras da França, levou para os Estados Unidos e falou, ó, me dê aqui o ouro que a gente tem de reserva em troca desse dólar. E Nixon, né, Richard Nixon, presidente norte-americano da época, vendo essa atitude de De Gaulle, ele pensou, poxa, se todos os demais países do mundo gerarem essa desconfiança e gerar essa corrida aos nossos bancos, vai dar ruim, porque nós estamos imprimindo sem lastro, a gente não tem esse tanto de ouro diante do dinheiro que a gente está imprimindo, não. E aí Nixon vai à cadeia de televisão aberta norte-americana em 1971 e faz um discurso aonde ele diz que a partir daquela data o dólar norte-americano não era mais lastreado em ouro, que o lastro do dinheiro, a confiança do dinheiro passa a ser a palavra dele, político. Ele praticamente chega na rede nacional e diz: "La garantia soy yo". Então, desde esse momento até os dias de hoje, moeda nenhuma no mundo tem lastro, não, meus amigos. Nenhuma moeda tem lastro algum. O lastro da moeda é confiança em político, confiança em palavra. São moedas de uso de curso legal. O que é isso? Há uma lei que determina que os cidadãos são obrigados a comercializar nessa moeda estatal, que você é obrigado a aceitar essa moeda, que somente o governo nacional tem o monopólio da impressão dessa moeda, só eles que podem imprimir essa moeda. E como eles têm a impressora em suas mãos, quando eles necessitam, eles abrem o rolo impressor ali e saem imprimindo como se não tivesse amanhã. E essa impressão, como não tivesse amanhã, é que gera inflação, que desvaloriza o dinheiro do brasileiro, por exemplo, que diminui o nosso poder de compra, que faz com que a gente fique defasado economicamente, né, diante da compra no mercado, no açougue, no sacolão, no posto de gasolina. É essa impressão infinita. E ainda tem políticos nossos que acham que a solução é imprimir mais dinheiro ainda. Quer ver o caos instalado no país, né? Então, diante disso, a gente vê que a moeda estatal e fiduciária não tem lastro algum. E qual que é o lastro do Bitcoin e das criptomoedas? O lastro do Bitcoin são seus fundamentos. Os fundamentos quais foram determinados na sua criação e permanecem intactos e inalterados até hoje. Descentralização, número de moedas limitadas, produção das moedas até em uma determinada data, depois das 21 milhões de moedas cunhadas, nenhuma mais será cunhada, e a segurança de transação da rede. Esse é o lastro do Bitcoin. Quer lastro melhor que esse? Em uma moeda que, ao invés de ser inflacionária, ela será deflacionária? Com um número crescente de seguidores, aliado ao aumento de atividades fraudulentas, as criptomoedas em todo o mundo estão cada vez mais sujeitas a medidas regulatórias. Se os governos encontrarem uma maneira de regular o mercado sem impedir a inovação, as criptomoedas, incluindo as CBDCs, poderão substituir a moeda fiduciária no devido tempo. Então aqui, estão falando novamente negativamente do Bitcoin. Atividade fraudulenta, né? Financiamento de tráfico, financiamento de crime. Gente do céu, como que esse povo vê só o lado negativo, que não é da natureza da moeda, da natureza humana, da natureza do ser humano. E aí fala, né, que se o mercado regular sem impedir a inovação.
Não tem jeito de impedir a inovação da blockchain, porque a inovação já foi feita há muito tempo. A blockchain é imparável. Não tem entidade ou ser humano vivo nesse mundo que possa parar a blockchain. Um pequeno grupo de pessoas iniciou a chamada Revolução Econômica Criptografada, buscando adoção em massa. Hoje em dia, sua missão está sendo cumprida, mas isso não significa que as criptomoedas vão quebrar de repente o papel moeda. O papel moeda ainda existirá por muito tempo e provavelmente será a primeira transição e coexistirá com os CBDCs. Enquanto mais tarde o papel moeda, os CBDCs e as criptomoedas coexistirão no mesmo modelo econômico. Então fala, né, que um pequeno grupo de pessoas iniciou essa revolução econômica criptografada, Bitcoin e a invenção da blockchain. Só que fala que o papel moeda ainda existirá por muito tempo e depois coexistirá com CBDCs. E aí, tanto papel moeda, CBDC e cripto coexistirão. Eu não acredito nisso. Né? Tem aquele ditado, né? Enquanto tiver otário no mundo, São Jorge não anda a pé. Então, os estados terão as suas moedas, né, tendo aceitação, sendo valorizadas, né, transacionadas entre os cidadãos, enquanto eles desconhecerem a natureza do dinheiro da qual eles utilizam. A partir do momento que a população tomar ciência, né, do lastro da moeda, que é zero, que não é nada, é palavra de político, e ver o lastro do Bitcoin, a gente não tem sombra de dúvidas que o Bitcoin sairá como vencedor nessa corrida futura. No entanto, os bancos finalmente precisarão se adaptar ao modelo econômico emergente, que pode acabar no desaparecimento do papel moeda. A força da população em geral não pode ser detida por nenhum indivíduo ou grupo de autoridades centralizadas, destacou. Fala aqui que os bancos eles vão ter que se adaptar. Né? São novos tempos, né? Novos modelos de moedas de negociação. Então, quem não se adaptar vai ser engolido pelo mercado, vai ficar para trás, vai desaparecer como empresa. Acho que dois tipos de moedas digitais existirão, cripto e CBDC. E eu já acho que no futuro, né, só terá cripto. Nos últimos 2 anos, entendemos que a criptomoeda não é apenas uma tendência temporária. Ela permanecerá com a humanidade, mesmo sob restrições, crise financeira e outros possíveis problemas. Isso tudo as criptos já vivenciam. Restrições dos governos. Né? Vira e mexe, você vê, China baniu criptomoeda. Rússia quer banir criptomoeda. E depois volta atrás porque entrou em conflito lá. Crise financeira. Estamos vivendo aí, né, diante da pandemia que se arrasta desde 2020, como agora também o processo belicoso entre Ucrânia e Rússia. E outros possíveis problemas que podem surgir ao longo do tempo, né, pois né, a roda do mundo continua girando e problemas sempre existirão para serem solucionados. Ao mesmo tempo, os CBDCs são um tópico em que muitos grandes governos estão trabalhando no momento, apontou. Lógico que estão trabalhando, estão vendo a revolução cripto acontecer e eles querem abocanhar parte desse mercado e, mais do que isso, eles querem controlar todos vocês. Agora, nós vamos passar aqui para o estudo filosófico de hoje, onde eu trouxe o seguinte texto. Em primeiro lugar, não deixes a força das impressões arrebatar-te. Diz, espera um pouco e deixa-me ver quem és e de onde vens. Deixa-me submeter-te à prova. Epiteto, né, seus discursos. Então, diante dessa fala de Epiteto,
a gente pode fazer uns paralelos aqui com o que a gente viu, né, do Bitcoin. Em primeiro lugar, não deixe a força das impressões arrebatar-te. Não se deixe influenciar pelas notícias negativas que políticos geram, a mídia tradicional gera, né, que muitas vezes as mídias tradicionais, eu não vou generalizar, mas as mídias tradicionais, elas são financiadas pelos estados para falar aquilo que o estado quer que seja divulgado. E se a cripto o estado vê como inimigo de cripto, você vai ver o que de notícia na mídia tradicional. Ainda bem que, como a matéria que eu li falou, a descentralização veio para nos salvar da centralização que foi criada. A centralização também existe, não é apenas no Estado, é no sistema como um todo. A mídia tradicional era centralizada. Você assistia à televisão e ali eles passavam aquilo que eles queriam que você ouvisse. Hoje nós temos esse canal, por exemplo, né? Temos diversos outros canais na plataforma do YouTube, aonde consegue-se gerar conteúdo descentralizado. Não é totalmente livre, porque a plataforma bane se você fala algo da qual ela não gosta que você fale. Mas ainda assim é uma plataforma descentralizada em que cada pessoa em seu canal pode expor seu ponto de vista e a notícia ela pode ser analisada de ângulos diferentes. Você pode ter diversas interpretações e diversas falas de um mesmo, né, acontecimento. E burrice é você ficar preso dentro de uma bolha. Você ficar só com um tipo de opinião. Só a sua opinião é que é certa. Você é o dono da verdade. Então, não deixem-se influenciar por notícias negativas relacionadas às criptomoedas. Como diz Epiteto, continuando, diz: espera um pouco e deixa-me ver quem és. Então, procure saber quem é o Bitcoin, quem são as outras criptomoedas. Procure estudar os fundamentos, procure ler os white papers, procure saber do que se trata as moedas, a que elas se propõem, qual solução que elas se propõem resolver. Deixe-me ver quem és e de onde vens. De onde vens? Quem são os desenvolvedores da moeda? Quem está por trás do projeto? Quais são as instituições que estão investindo no desenvolvimento dessa criptomoeda? Deixa-me submeter-te à prova. Então, desde que eu teste essa moeda, desde que eu transacione com essa moeda, desde que eu compre esta moeda, desde que eu observe no longo prazo o movimento gráfico dessa moeda, deixe-me ver a valoração dessa moeda ao longo do tempo. Tenho certeza absoluta, se nós fizermos, né, isto que Epiteto nos convida com as criptomoedas, nós teremos, no futuro bem próximo, apenas a existência do Bitcoin e de algumas outras criptomoedas. E extinguiremos da face da terra moedas fiduciárias estatais sem lastro algum, ou melhor, com lastro em palavra de político. Desde já eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Peço novamente, encarecidamente, que vocês se inscrevam no canal. Marquem o sininho
compartilhem, curtam, espalhem a mensagem cripto para a maior parte de pessoas que vocês puderem. Vamos conscientizar e abrir os olhos das pessoas. Muito obrigado a todos vocês.